Paz e bem. Bom, continuando, saudações. A próxima questão a se comentar, quando se fala da relação entre capitalismo e guerra, é exatamente a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma consequência direta da Primeira Guerra. Os acordos, que foram extremamente desrespeitosos e onerosos para a nação alemã, somado à crise de 1929, possibilitou, como a gente viu, a ascensão do fascismo. Fascismo é o quê? O fascismo é o liberalismo assustado. Você tinha a União Soviética, os liberais estavam assustados, a crise era profunda. E qual foi a resposta? Encontrar soluções? Não. A resposta foi fugir do perigo do comunismo. É só vocês verem o que acontece no Brasil, né? Invoca-se o perigo do comunismo para fazer toda sorte de atrocidades. Então, foi o que aconteceu. Você tem uma ascensão do nazifascismo na Europa inteira, perfeito? Essa ascensão acabou levando Hitler ao poder, Mussolini ao poder. No caso japonês, a questão que levou o Japão a fazer parte do eixo foi basicamente porque, diferente dos países europeus vencedores na Primeira Guerra Mundial, o Japão não teve praticamente nenhum ganho. Então o país foi visto por si mesmo como se tivesse sido traído pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, e foi traído, certo? Então também criou-se um espírito revanchista. E além disso, o país estava perto, né? Tem fronteira marítima com a União Soviética. Então esse medo do comunismo, essa crise profunda causada pela Primeira Guerra Mundial e principalmente pela crise de 29, acabou levando à ascensão do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, que custou prováveis 80 milhões de vidas humanas, certo? Em sua maioria russos. Estima-se que a Rússia tenha perdido cerca de 32 milhões de vidas, e chineses, estima-se que a China tenha perdido 26 milhões. Então eles perderam próximo de 60 milhões das 80 milhões de vidas humanas perdidas foram de russos e chineses, mas parece que elas valem menos do que de outras minorias que foram mortas, né? Já não vai entrar nesse mérito, que é um campo perigoso. De toda forma, a Segunda Guerra Mundial leva à hegemonia dos Estados Unidos no mundo capitalista. E é outra coisa interessante, num primeiro momento, Bretton Woods disse o seguinte: para evitar nova briga, nova guerra de moeda, vamos fazer o seguinte: os Estados Unidos vão lastrear a moeda deles em ouro, certo? E todos os outros países lastreiam a moeda deles em dólar americano. Por algum tempo isso funcionou. Os Estados Unidos de fato lastrearam a sua moeda em ouro. Mas aí veio a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã elevou enormemente os custos do aparelho governamental e estatal dos Estados Unidos. E eles começaram a gastar muito dinheiro. A Alemanha e a França desconfiaram, quer dizer, os Estados Unidos não estariam abusando do privilégio de imprimir dólar sem ter ouro, e exigiram o ouro deles, pagar para ver. É claro que os Estados Unidos não tinham esse ouro. Então, em 1971, Nixon acaba com o padrão dólar-ouro e cria uma grande moeda fiduciária, que é o dólar. No período entre 71 e 1974, houve um interregno, porque ao mesmo tempo o dólar não estava lastreado em ouro, era só uma suspensão temporária que dura até hoje, e você não tinha uma garantia que uma moeda fiduciária, o dólar, o que é a moeda fiduciária? Moeda não lastreada em valores reais, sabe, em prata, em ouro, em recursos, moeda sem lastro. Na verdade, a moeda fiduciária é um título de dívida. Então, quando você está emitindo moeda num país que adota moeda fiduciária, você está emitindo dívida, você está criando dívida. O que os Estados Unidos fizeram? Em 1974, fizeram um acordo com as cleptocracias, as ditaduras da região do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Omã, Bahrein, Catar. Naquela época também Iraque e também Irã, que era governado pelo ditador Shah Reza Pahlavi. E esse acordo foi o seguinte: os Estados Unidos protegiam essas ditaduras e, em troca, esses países se comprometiam a vender petróleo apenas em dólar. Esse é o petrodólar, certo? Uma moeda lastreada, de certa forma, em petróleo. Isso era tão importante para os Estados Unidos que todo país que tentava vender petróleo, uma moeda que fosse dólar, ele era visitado pela democracia. Foi o que aconteceu com o Iraque,
Saddam Hussein tentou vender petróleo em euro e outras moedas. Foi o que aconteceu com o Gaddafi, que também tentou vender petróleo em qualquer moeda. Então qualquer líder, a Venezuela, né, com Chávez, então qualquer país que tinha petróleo e tentasse vender em moeda que não fosse o dólar, recebia visita da democracia americana. E por muito tempo essa intimidação mafiosa funcionou, até que a Rússia resolveu dar um basta. Quer saber? Vá se lascar. E a Rússia resolveu vender petróleo em qualquer moeda, tipo, achou ruim, cai dentro. E outra coisa que é fantástica, logo em seguida, poucos meses depois, a Arábia Saudita resolveu fazer a mesma coisa, abandonar o dólar como moeda única para comprar petróleo. Logo em seguida os estados do Golfo seguiram. E hoje você pode comprar petróleo desses países e também do Irã, da Venezuela, em qualquer moeda. Acabou o lastro do dólar em petróleo. O lastro do dólar agora é só a dívida imensa de 150 trilhões de dólares. Michael Woodson disse uma coisa muito sábia, que é: uma dívida que não pode ser paga não será paga. Vocês acham que os Estados Unidos têm como pagar uma dívida de 150 trilhões de dólares? Não tem. Como o dólar é uma moeda fiduciária lastreada na dívida americana, o dólar não tem nenhum futuro. Se você quer fazer uma reserva de valor, pessoa que está me ouvindo, compre ouro, ou no limite prata, e guarde em metal. Não compra título falso não, compra em metal e guarda. Porque o dólar em breve vai ter o mesmo destino do euro, da libra esterlina, do iene, que é quebrar. Correto? É uma questão de tempo. E essa foi uma das razões do conflito entre Rússia e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Mas isso a gente vai falar noutra hora, tá certo? Por agora, vamos só curtir essa pescaria. E vocês aí de casa, curta, compartilhe, dê like, né? Isso ajuda muito a gente a divulgar nossas ideias, compartilhe com os amigos. E tenham uma boa noite. Fiquem bem. Eu ainda vou pescar mais um pouco.